Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar nossa aula de Grego Bíblico 1. Agora vendo o módulo 3, que diz respeito aos substantivos e artigos. Então nós vamos ver substantivos e artigos agora, os substantivos, né? Primeira declinação. Lembre-se que nós vimos primeiro a segunda declinação, porque a segunda declinação é mais fácil, já tem menos variações. A primeira declinação é um pouquinho mais difícil, tem mais variações, tá? Então, por isso é comum nas gramáticas estudar a primeira, a segunda declinação e depois a primeira declinação. Então, nós vamos ver os substantivos de primeira declinação. Depois nós vamos falar do artigo e aí substantivos de terceira declinação. Os substantivos de primeira declinação geralmente vão ser femininos. Lembre-se lá que os substantivos de segunda declinação geralmente são masculinos e também tem alguns substantivos no caso neutro que nós vamos ver nessas aulas também. Os substantivos de primeira declinação geralmente são femininos no grego. Pode ser que na tradução você tenha que escolher. Nem sempre concorda o gênero do grego com o gênero do português, tá? Isso não tem nenhuma questão teológica envolvida. O gênero é uma convenção linguística. Então, que para nós, objetos, coisas, são masculino ou feminino, lá no grego pode diferir, tá? Quando é um homem ou mulher, vai ser um homem masculino, a mulher feminino. Não tem gênero neutro para a questão de homem e mulher. Só para objetos, coisas, né? Nomes de ilhas, acidentes geográficos, isso tudo vai ter gêneros diferentes que são convenções linguísticas. Então, o que você tem que prestar atenção é o significado da palavra, para aí você traduzir conforme o significado no português. Mesmo que lá no grego for masculino, e no português é feminino, você tem que traduzir no feminino. E vice-versa, tá? Quando o gênero é neutro, você vai ter que escolher, porque no português nós não temos um gênero neutro. Você tem que escolher a palavra de acordo com o significado. Observe nessa primeira declinação as terminações. Ó. Você tem terminações em alfa, nessa primeira tabela, ó, que está em vermelho. Então, hora, horas, hora, horan, hora, horai, horon, horais, horas, horai. Lembre-se que esses nomes aqui, ó, são N de nominativo, GA, genitivo, ablativo, LID, locativo, instrumental, dativo, AC, acusativo e V, vocativo. Tá? São 5 terminações de caso e na primeira declinação você vai ter os chamados temas em alfa. Se você vai ver aqui uma prevalência do alfa nas terminações dessa primeira tabela. Hora significa uma hora qualquer, não significa uma hora da tarde, tá? Uma hora qualquer. E aí você vai lembrar de como traduz cada caso. Então, hora é o genitivo, hora. Horas, da hora, ou de uma hora qualquer. Hora, com iota subscrito lá em cima, lá, ó. Por meio de uma hora, através de uma hora. O acusativo, horam, é a mesma tradução do nominativo, só que lembre-se que a função do acusativo é objeto direto. Horai, horas. Horon, das horas. Horais, por meio das horas, nas horas. Horas, acusativo plural. Cuidado, ó, nessa terminação de caso, o acusativo plural é igual ao genitivo singular. Como é que vai saber, professor? Lá quando nós vemos o uso dos artigos, nós vamos saber distinguir, porque aqui o artigo vai ser tas, e lá em cima o artigo vai ser tes, tá? Vai ter diferença, né, nos artigos, que vai dar para você identificar. Então, toma cuidado aí
com o acusativo, né? Porque esse acusativo plural vai ser a mesma terminação do genitivo singular. Só vamos saber pelo contexto e pelo uso do artigo. A palavra aletheia tem as mesmas terminações de rora. Então também é chamada, essas terminações que prevalece o alfa, são chamados de terminações em alfa, temas em alfa puro, tá? Agora lá na terceira palavra, doxa, vai ser um alfa misto, porque o genitivo e o dativo vão ter terminações em eta. Então lá, doxa, doxes, doxe, doxan, doxa. E aí o plural vai ser igual. Então, o doxa que você tem que tomar cuidado porque ele tem uma mistura de alfa e eta. Depois, lá, o grafê vão ser temas em eta. Lá. Grafê, grafês. Grafê, grafen, grafê. Aí o plural vai ser em alfa. Grafai, grafon, grafais, grafás, grafai. O único que não é alfa é o genitivo. Plural, tá? Porque vai prevalecer esse ômega aí. Agora, então, na primeira declinação, você tem 3 padrões diferentes nessa tabela. Em alfa puro, rora e aletheia. Em alfa misto, doxa. E em eta, grafê. Então, você já tem aí 3 diferentes subdivisões. Depois você vai ter uma quarta, que são substantivos masculinos de primeira declinação. E eles são muito estranhos, eles vão misturar alfa, eta e ômicron. Então toma cuidado com esses substantivos. Profetes, femininês, só que é nominativo. Profeto, aí ó, tá vendo? Tá seguindo como se fosse lá a segunda declinação genitiva. Profete, aí já voltou para as terminações como se fosse feminino, mas são todas masculinas as palavras, tá? Então, profete, profeten, profetá. O vocativo é diferente do nominativo aqui, ó. Vocativo em a. Ó, profeta. Depois o plural vai ser todo em alfa, exceto, é lógico, o genitivo, que é on. Então, profetai, profeton, profetais, profetas, profetai. Uma outra palavra que segue esta primeira declinação, mas é masculina, é a palavra macetes, que é discípulo. Então, olha lá, macetes, macetu, macete, maceten, macetá, macetai, maceton, macetais, macetas, macetai. Então, essas duas palavras seguem uma regra diferente e são também de primeira declinação, só que são masculinas, substantivos masculinos, né? Vamos ver no texto de 2 João, ó. Aqui, ó, o que está em destaque em negrito são essas palavras de primeira declinação. Esse texto aqui nós colocamos para você com os destaques. O que você deveria fazer? Pegar o texto de 2 João, que é o nosso texto base, e você mesmo ir destacando e marcando essas terminações. Depois que você fizer isso, vai ficar assim, ó. Então, eu pus aqui em negrito o radical da palavra e a terminação da segunda declinação. Tenta fazer isso, depois confere esses textos aqui, tá? E aí, como fica, para a gente ampliar o vocabulário? Eclectequeria. Veja as terminações, que são terminações de primeira declinação. A eleita, a senhora. Ou a senhora eleita, dativo singular. Altez, dela. Aletheia, pela verdade. Aletheian, verdade. Tenaletheian, a verdade. Eirene, paz. En aletheia cai agape, em verdade e em amor.
enaletheia, em verdade, entolen, mandamento. Tá vendo que aqui no feminino, no grego, é masculino no português. Se você quiser manter os gêneros, para traduzir entolen por ordenança. Queria, senhora. Kainen, nova. Então veja todas as palavras de primeira declinação com suas respectivas terminações para indicar os casos, e aí sabendo os casos você vai saber a tradução. Aí outras palavras, arres, do princípio, reagape, o amor, tas, entolas, os mandamentos, re, entole, o mandamento, ordenança, aparres, desde o princípio, enalte, nela, plere, completa, ente, didache, em o ensino, ou seja, no ensino, ten, didachen, o ensino, eisoikia, dentro de casa, tes adelfes, da irmã, tes eclectes, da eleita. O que você tem que fazer agora? Vamos lá praticar. Faça os exercícios número 14, página 33 a 35, para você treinar aí a primeira declinação. Ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Posta no comentário de aula, nós vamos responder. Na próxima aula, nós vamos ver o uso do artigo, como ele nos ajuda a identificar todos esses casos. Obrigado por assistir essa aula. Até mais.